Então, pronto, pessoal, exatamente no horário combinado, como falei, 5 minutos de tolerância para que vocês pudessem ir chegando. Eu já agradeço a presença de vocês aqui e a dos que vão chegando, logo depois vai chegando mais gente. Danilo está com a camisa nova, muito bonita, parabéns. E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, pessoal, para a gente poder começar o nosso trabalho aqui. Pronto, essa é a nossa primeira telinha. E aí eu digo o seguinte: quem puder deixar a câmera aberta para o véio aqui ver as caras, eu agradeço muito. Porque para o véio ficar dando aula online, ou como diz minha tia Oline, já é complicado. Grande Danilo. Bonita camisa, Danilo. Gostei, muito bom. Então, eu agradeço a vocês pela presença e vamos começar, pessoal. Eu gosto muito de falar sobre interpretação de exames por um motivo específico, que é o seguinte: quase todos nós, nas nossas faculdades, ou vemos pouco ou não vemos nada sobre interpretação de exames de forma específica. E olha, pessoal, na faculdade de medicina não é diferente, tá bom? A gente acaba vendo as interpretações dos exames muito dentro dos casos clínicos diretamente. Isso é complicado porque o conhecimento fica fragmentado e muitas partes importantes e interessantes do conhecimento a gente acaba não acessando. Então, eu já faço cursos sobre interpretação há quase 14 anos, tá? E agora nós estamos estratificando os cursos para cada grupo profissional, o que não quer dizer que não atenda aos outros, mas quer dizer que a gente vai dar algumas pinceladas específicas, alguns focos específicos para cada grupo que a gente for trabalhando. Hoje o foco é nos fisioterapeutas, tá? E aí vamos começar aqui o nosso trabalho. Só o áudio. Espera aí que passou aqui o slide, não entendi. Pronto. Então, pessoal, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico. Me dedico à prática ortomolecular há muito tempo, tá bom? Na verdade, estudo essa abordagem desde os meus 14 anos, tá? Eu comecei a trabalhar e estudar com a minha mãe, que é nutricionista. Então, vocês veem que integração profissional é uma coisa que na minha vida está desde cedo, né? E isso me fez caminhar por essa senda aí da ortomolecular, que é uma visão que integra os elementos de fisiologia e bioquímica aplicada ao cuidado com o paciente. Os elementos que envolvem toda a prática nutricional, mas não entrando pelo trabalho do nutricionista, trabalhando sempre em parceria, né? E promovendo também essas parcerias integrativas com todos os outros profissionais da área de saúde. Sabe, esse termo integrativo, a gente já usa isso, turma, há tanto tempo. Hoje em dia virou tipo uma modinha, até essa ideia, né, de medicina integrativa, mas a gente já faz isso assim, ó, há um tempão. Então, os velhos sempre são chatos para falar essas coisas, né? Mas então, como eu sou velho, tem que falar. Então, assim, eu sou médico, me dedico à ortomolecular, tenho alguns cursos que eu ministro já, e esse de exames laboratoriais é o que eu mais gosto, é o que eu tenho mais interesse. E hoje nós vamos ver uma ideia, dar uma pinceladinha nisso, depois a gente conversa com mais detalhes. Um ponto importante de todos os trabalhos que eu faço, pessoal, é a integração profissional. Integração profissional é uma coisa que eu considero importante mais pelo seguinte: no Brasil, nós temos cursos, vamos chamar assim, universitários, para diversas áreas da dedicação do que seria saúde humana. Isso faz com que a gente possa ser mais especialista, aprender em mais detalhes as áreas, cada um em sua área, mas ao mesmo tempo isso fragmenta o conhecimento. E isso corre sempre o risco de fragmentar a assistência. Então, eu luto sempre, prezo muito pela integração profissional, ou seja, que a gente possa trabalhar em equipes multiprofissionais, tá? Que a gente possa dar assistência aos nossos pacientes com a participação de todos ou quase todos os profissionais da área de saúde. Então, entra aqui o médico, entra o fisioterapeuta, o nutricionista, entra a enfermeira, o psicólogo, o educador físico, tá bom? Entra todo mundo que possa contribuir de alguma forma para poder promover saúde.
Um aspecto importante da ortomolecular é promoção de saúde. Então, nós temos um cuidado muito grande com essa ideia. Não que não se trabalhe de forma a remediar doenças, também se faz, isso é óbvio, né? Mas a base, talvez, principal da ortomolecular seja o cuidar da saúde e da prevenção e o ser coadjuvante de tratamentos clássicos, tá bom? Então, nós sempre vamos estar falando em integração. Integração também é importante por outro motivo. A gente aqui no Brasil, na hora que vai solicitar exames, muitas vezes os convênios só vão aceitar exames com solicitação assinada por médico. Isso acontece muito ainda, isso é uma realidade, não adianta a gente negar. Então, mais um motivo para você ter um network integrado de profissionais é você ter aquele parceiro, médico, que vai poder estar lhe auxiliando nesse processo, tá bom? Então, assim, é importante vocês terem seus profissionais de estimação, tá? Então, você faz uma jaulinha bonitinha, bota o médico lá dentro, outra jaulinha você bota o nutri, você bota o seu físio, vai cuidando com carinho da água e ração, e quando precisar do serviço, você solicita. E aí, isso vai ser benéfico para quem tem que ser, que é o paciente, tá bom? Então, a integração é muito importante. E é por isso que eu levanto essa bandeira que é contra a babaquice na área de saúde. Então, o que é isso, pessoal? A gente precisa se integrar, a gente precisa trabalhar unidos, porque o grande beneficiário do nosso trabalho não somos nós. O grande beneficiário do nosso trabalho são os pacientes. Então, se nós trabalharmos sempre com esse tipo de consciência, acabam as brigas, acabam as rusgas, e a gente se concentra em promover benefício ao nosso paciente. Por isso que, quando eu faço os cursos, em geral, são cursos multiprofissionais, estamos agora desenvolvendo esses trabalhos para nichos específicos, mas a nossa ideia é sempre estar trabalhando com todos os profissionais para que a gente possa estar unido, tá? Em prol da saúde. Então, vamos lá. Por que analisar exames laboratoriais? Olha só, toda a informação sobre a saúde do seu paciente, toda a informação sobre a fisiologia do seu paciente pode ser útil para você. Todas as áreas têm estudado cada vez mais, e eu fico muito feliz em ver a dedicação específica tanto dos fisioterapeutas quanto dos nutricionistas nos últimos 15, 20 anos, em termos de aprofundar os estudos, buscar cada vez mais informação, se especializar cada vez mais. Isso faz com que esses dados se tornem cada vez mais úteis, principalmente quando a gente fala em metabolismo. Então, por que analisar exames? É importante ter informações sobre o seu paciente. Afinal de contas, se você vai fazer um trabalho qualquer que seja que envolve saúde, você está falando sobre o organismo e o entendimento sobre a fisiologia vai ser sempre importante. Então, assim, a ideia de que exames laboratoriais sejam algo restrito ao médico, ela limita todo o trabalho, atrapalha o trabalho. Tá? Isso é ruim. E outra coisa importante, vocês saberem analisar e fazer as interpretações, principalmente integrando os resultados, que a gente vai conversar sobre isso já, faz com que vocês tenham uma capacidade também de discussão maior com os seus pares e com os colegas, inclusive os colegas médicos. Então, eu quero que vocês peguem esse tipo de material como alguma coisa que vai abrir portas para vocês, tá? Que vai dar mais ferramenta para vocês trabalharem. Você já tem as suas ferramentas próprias da função, vamos incluir mais essas, que são próprias também, são igualmente próprias. Tá? Então, a ideia é que vocês tenham mais capacidade de interpretação metabólica. Eu nem diria, pessoal, capacidade de diagnóstico, porque diagnóstico é uma coisa muito traiçoeira, a gente não vai nem falar muito sobre isso hoje. É mais capacidade de interpretação metabólica. É muito mais interessante um exame te esclarecer sobre o metabolismo do seu paciente do que um exame te dizer que ele tem a síndrome X ou a síndrome Y. Na verdade, quando a gente trabalha com esses rótulos sindrômicos fechados, corremos o risco do nosso raciocínio ficar limitado. Então, por exemplo, se Sabrina recebe um paciente lá no consultório que ela sabe que é diabético tipo 2, isso pega o horizonte mental dela e faz assim, ó, porque já tem o diagnóstico, né? Então ele já está dentro daquela caixinha do diabético tipo 2. Eu quero que vocês aprendam a evitar esse tipo de coisa. Ele é diabético tipo 2, tá bom, esquece, esquece. Vamos ver o que ele tem, cadê os exames? Vamos interpretar o que está acontecendo com o organismo dele? Isso vai ser muito mais útil. Quando a doutora Jamília, quando a doutora Juliana recebem os pacientes lá, elas têm que fazer interpretação metabólica.
Isso vai ajudar. E não ficar sabendo o nomezinho de síndrome ou sabendo tabelinha que diz, se for a síndrome X, você faz a coisa A. Se for a síndrome Y, você faz a coisa B. Isso, pessoal, é protocolar conduta. E protocolar conduta quase sempre é ruim, salvo em situações de urgência e emergência, tá bom? Então, analisar exames para a gente abrir o horizonte de interpretação metabólica, aumentar o alcance do trabalho. Porque à medida que vocês forem entendendo como interpretar uma série de questões metabólicas, vocês vão entender também por que às vezes uma conduta funciona bem em um, não funciona bem no outro. E aí vocês vão poder escolher melhor para quem aquela conduta deve ser feita e para quem você precisa talvez ter uma conduta antes daquela para que tudo funcione bem. Então, a ideia é trazer ferramentas para que a gente possa interpretar melhor a saúde dos pacientes, as doenças dos pacientes e planejar melhor a nossa assistência. Aí eu pergunto logo para vocês, exame normal é tudo de bom? Alguns de vocês já devem ter visto esse tipo de discussão, mas é uma discussão muito importante. Porque, infelizmente, pessoal, a maior parte dos profissionais ainda analisa exames olhando apenas valor de referência. E aí eu digo para vocês, ser normal é bom? E respondo para vocês, depende. Ser normal é comum. Normal é frequente. Normal é estar encaixado aí na curva de Gauss, aqui nos 2 desvios padrão de dentro. Deixa eu ver como é que coloca aqui o coisinho do laser. Oi? Ah, apareceu a bolinha vermelha aí, né? Rapaz, modernidade. Ave Maria. Oi. Então, ser normal, pessoal, é estar aqui. Daqui até aqui é normal. Fora daqui é não normal. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Não sei. Vai depender do que eu estou analisando. E à medida que a gente for conversando sobre várias coisas, não hoje a gente vai dar só uma pincelada, mas quando a gente for fazer o curso mesmo completo, vocês vão poder ver para cada exame como ponderar os resultados e principalmente como integrar os resultados de um com resultados do outro para poder chegar a interpretações práticas. Lembrar vocês uma máxima da área médica que é a seguinte: nós não tratamos exames, nós tratamos pessoas. Então, os exames servem para a gente interpretar melhor o funcionamento das pessoas. Os exames são traduzidos em números, porque essa é a maneira que a gente tenta traduzir o que a gente está vendo. Os números estão ali porque são medições. Agora, o que aquilo significa na prática? E o que aquilo vale de verdade, em termos da vida da pessoa que você está cuidando? É sobre isso que a gente vai conversar, tá? Então, exame normal é tudo de bom? Não necessariamente. Como é que eu defino a faixa normal de um exame? Em geral, você chega numa população, estabelece critérios para dizer que uma pessoa seja saudável, e aí você mede aquilo ali em milhares de pessoas. Mediu em milhares de pessoas e vai pegar aqueles resultados e encaixar numa curva de distribuição normal, também conhecida como curva de Gauss. Gauss era aqueles matemáticos sabidos que não tinha namorada, podia ficar inventando esses negócios. Graças a Deus que existia esses nerds, né? Senão a gente não sabia nada. Então, assim, quando você encaixa aqui, você encontra. Distribuição normal é isso. Aí eu digo para vocês, por exemplo, coisas atuais, tá? Eu quero que o meu paciente tenha uma glicemia dentro do normal? Talvez eu queira. Mas eu quero ele mais próximo do topo ou mais próximo do valor mais baixo? Em geral, eu quero mais próximo do valor mais baixo. Então, se isso aqui eu estivesse falando em glicemia, era mais interessante ele estar aqui ou ele estar aqui? Provavelmente era mais interessante ele estar aqui. Então, o mais normal é melhor? Talvez nesse caso não. Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente precisa começar a interpretar ponto a ponto, alça metabólica por alça metabólica e relacionar com as outras para justamente chegar à conclusão se a gente quer que aquilo seja normal ou não necessariamente. Tem coisas que eu quero que seja tão alto quanto possível, tem coisas que eu quero que seja tão baixo quanto possível, e aí essa faixa de normalidade, ela pode não me ajudar. Por isso, depois que a gente for tendo nossas conversas, vocês vão começar
a buscar interpretar as coisas de uma forma mais prática, ou seja, para aquele paciente, o que eu quero? Para ele vai ser bom? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático, que é a hemoglobina glicada. Todo mundo aqui já ouviu falar de hemoglobina glicada? Quando fala em diabético? Ou hemoglobina glicosilada? Né? Aí todo mundo pensa assim, quanto mais baixo, melhor. Aí tá bom. Quando você pega estudos de revisão, você vê que abaixo de 4,4, o índice de mortalidade por qualquer causa aumenta. Aí você pensa, poxa, então não é quanto menor, melhor? Talvez não seja. E aí o que acontece? Vocês acabam tendo que recorrer a artigos científicos para poder investigar, buscar, começar a tentar interpretar as coisas com mais detalhes, com mais informação, e a gente vai poder fazer isso tudo junto também quando a gente estiver tendo nossos encontros quinzenais. Mas isso tudo a gente vai conversar mais tarde. Continuando. Então, o que é interpretação integrada? Interpretação integrada é justamente você saber interpretar a alça metabólica, o elemento metabólico que aquela medição te dá, e relacionar ele com outras medições e com os dados clínicos para poder chegar a conclusões práticas. Então, vamos lá. Se eu chego para Danilo e passo para ele um paciente que tem uma glicemia em jejum de 82, o que significa isso? A rigor, pessoal, só significa que ele teve, naquele dia, uma glicemia em jejum de 82. O que isso traduz em termos práticos? Quase nada. Poxa, então eu preciso de mais informações. Preciso de mais informações para fazer uma interpretação integrada. O que eu preciso mais? Poxa, uma insulina em jejum seria bem-vinda. Tá? Insulina em jejum seria bem-vinda. Hemoglobina glicada também. Tá certo. Tem mais alguma coisa que relacione isso? Tem. Tem um monte. Vocês têm uma ideia? O TGP, o ácido úrico, a frutosamina, tudo se relaciona com isso. Eu posso relacionar isso com o sumário de urina? Então, eu posso relacionar isso com o padrão inflamatório, que são mais outros vários exames que eu posso analisar simultaneamente. Então, na hora que você começa a entender o que está sendo medido e como aquilo se relaciona com as outras coisas, aí você começa a ter uma interpretação integrada, começa a ter uma interpretação que te dá resultado prático. Deixa de ser aquela coisa boba de olhar a tabelinha, tá alto ou tá baixo? Isso é bom, é alto ou baixo? Não. Você começa a pensar, começa a raciocinar, e aí você vai alcançar muito mais coisas. Mas muito mais coisas mesmo com o seu paciente. Aqui é para vocês uma provocação. Que aqui é uma tentativa frustrada de mostrar integração. Frustrada mesmo, tá? Porque não dá. Eu desisti no meio. Porque, vejam só, a primeira aula mais prática do curso é justamente a partir de um hemograma. Pessoal, tudo isso aí você vai interpretar começando pelo hemograma. Olha só. Fala se isso não é uma sacanagem. O que acontece? Tem exame aí que alguns de vocês talvez nunca viram. E eu digo para vocês, sabe qual exame desses é dispensável? Em geral, nenhum. Todos esses exames se relacionam direto ou indiretamente. E todos eles vão interferir direto ou indiretamente no hemograma ou receber interferência dele. A integração é isso. É vocês saberem como essas coisas se relacionam, por que elas se relacionam e o que isso implica na vida do seu paciente. Então, vejam, é uma coisa grande, uma coisa complexa, é uma coisa que merece a nossa atenção e que vai fazer com que vocês entendam, por exemplo, qual é a relação entre um hemograma e a síntese de neurotransmissores. Saber que por um hemograma eu posso estimar, tá? Que o meu paciente sofra de alguma deficiência de neurotransmissores, eu posso. A partir de um hemograma, eu posso estimar que o meu paciente tem uma deficiência de metilação. Isso aumenta seu risco cardíaco, seu risco de câncer, por exemplo. A partir de um hemograma, eu posso estimar que o meu paciente tem uma síndrome desabsortiva, um problema digestivo e de absorção. E isso são dados importantes, pessoal, são demais. Especialmente para dois grupos entre vocês da área de fisioterapia. Tanto quem trabalhar com reabilitação, quanto quem trabalhar com a parte de dermatofuncional.
Se vocês não tiverem entendimento sobre metabolismo, a quantidade de tiro na água que vocês vão dar é enorme, e eu vejo isso acontecer todo dia. É aquela hora que você vai, estabelece uma conduta e não dá resultado. Aí alguém vai e bota a culpa na conduta, né? Bota a culpa no processo, assim, no aparelho ou no produto que foi usado. Eu falo, não. A questão foi a aplicação. Porque se você tivesse avaliado antes esses aspectos, você não teria usado uma coisa inadequada. Porque só vai ser adequado o que é adequado. Tá? Parece papo de bêbado, mas não é não. As coisas adequadas são as adequadas, as inadequadas não são adequadas. O que eu quero dizer com isso? A adequação tem que ser previamente estabelecida. Para que isso aconteça, a gente tem que entender essas relações. Tá? E olha, esse quadro aí, como eu falei, eu parei na metade. Tinha muito mais coisas para relacionar aí. Então, o que eu quero que vocês entendam? É algo complexo e que merece a nossa atenção. E que na hora que vocês conseguirem dar atenção direitinho a isso, vocês vão ver se abrir um mundo todinho novo para vocês. Primeiro exemplo, eu quero mostrar para vocês o ácido úrico. Ácido úrico, metabolismo e gordura visceral. Olha só, ácido úrico tem relação com metabolismo e com gordura visceral. Interessante, né? Por que eu botei logo ácido úrico? Vamos lá? Vocês são físio, né? A maioria de vocês é físio. Vocês vão ter pacientes com dores. Vocês vão ter pacientes com síndrome gotosa, né? Não é gostosa, é gotosa. Então, vocês vão ter paciente com dor de gota, né? E aí vem aquela história, poxa, olha só, ácido úrico. Ácido úrico causa gota, né? Não, não é não. Ácido úrico está envolvido na gota, mas ele não causa gota. Ácido úrico, pessoal, é alguma coisa que vai se elevar, indicando inflamação do tecido adiposo por hipoperfusão. Vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Ele indica falha na renovação de ATP. Então, ele mostra que as mitocôndrias não estão funcionando tão bem. Ele é fator preditivo precoce para a síndrome metabólica. O paciente, às vezes, começa a ter ácido úrico elevado muito antes de estabelecer uma síndrome metabólica mesmo, que pode depois levá-lo a um diabetes. Então, isso é um sinal que, se você olha antes, você já está chamando a atenção dele e você já está, dentro da sua rede profissional, chamando o médico e o Nutri. Ô, médico, Nutri, vem cá, bora fazer esse trabalho junto. Vocês entendem? Que isso é oportunizar para o paciente ele alcançar uma saúde plena? O ácido úrico compromete o endotélio vascular, interfere na concentração de óxido nítrico, então o ácido úrico alto favorece o quê? Hipertensão e arteriosclerose. Apesar de tudo isso, é o antioxidante mais abundante no seu organismo. Então, olha que coisa engraçada. É uma substância que pode trazer males, pode indicar males, mas também não pode faltar. Quase tudo no corpo da gente é assim. Tem sempre pontos de equilíbrio, tá? Então, assim, eu quero que vocês pensem da seguinte forma. Ácido úrico é um indicativo de falha metabólica. Se sobrar, faz mal. Se faltar, faz mal também. O ideal é que esteja entre 2,5 e 4,5. Para homens ou mulheres. E aí eu quero que vocês observem uma coisa. Vocês viram que em lugar nenhum aí eu falei sobre comer carne vermelha? Sabe por que eu não falei? Porque isso é a coisa menos importante que tem para ácido úrico. E é o que a maioria dos profissionais continua falando. Ai, você tem ácido úrico alto. Pare de comer carne vermelha e embutidos. Aí o paciente começa a se encher de pão, o ácido úrico piora. Eu vou mostrar para vocês por quê. Por causa disso aqui. Olha a coisa mais linda de papai. Olha para isso, pessoal. É assim que a gente vai ver as coisas, tá? Entendendo o que está acontecendo. Vamos aqui, ó, onde eu estou apontando com o laser, o ATP, nossa molécula de energia principal fundamental. O ATP, quando doa um fosfato, ele vai virar ADP, certo? Beleza. Deixou de ser trifosfato para ser difosfato. A gente tem como renovar ele de ADP para ATP, pela ação das mitocôndrias. Mas se eu tiver muito ATP sobrando, por exemplo, um paciente que se enche de carboidrato simples, está fazendo uma porrada de ATP na glicólise anaeróbia, eu começo a não ressintetizar. Então, o ADP, ao invés de voltar a ser ATP, ele doa o fosfato e vira MP. Só que aí que está o pepino. Quando ele vira MP, a gente não leva ele de volta para ADP e ATP. Ele vai ter que ser decomposto, justamente pela via das purinas. As purinas que são o grande problema da carne vermelha.
né? Que causa o ácido úrico elevado. Não, pessoal, sabe por que não? Mesmo que você coma 1 quilo de carne, o quanto você vai ter de purina para depurar de 1 quilo de carne é um pentelionésimo desse tamanho. Agora, você renova seu peso em ATP todo dia. Quem é que vai interferir mais? A carne ou o ATP? É óbvio que é o ATP. A partir daí, a decomposição leva até que? Ácido úrico. Então, quem é que causa a elevação de ácido úrico? Fundamentalmente, a falha da atividade mitocondrial. Quem é que causa a falha da atividade mitocondrial? Um monte de coisas. Mas qual é a coisa mais comum de causar falha da atividade mitocondrial que vocês veem no consultório todo dia? Síndrome metabólica e obesidade. Seu paciente barrigudinho, todo inflamado, aquele da barriga dura, sabe? Que ainda tem gente que abre a boca para dizer que ele tem a gordura dura na barriga. Não é não, pessoal, é porque a parede muscular está próxima da pele, tá? Ele está já em síndrome metabólica. O ácido úrico dele já deve estar fora do lugar. Isso já está indicando perda de atividade mitocondrial, favorecimento de inflamação subclínica. Tudo isso a gente vai aprender a analisar quando a gente fizer o curso. E aí a gente entende que aquele paciente é inflamado. Cara, se o paciente é todo inflamado, como é que eu vou proporcionar saúde articular para ele? Caio na área de vocês. Se o paciente é todo inflamado, como é que eu vou diminuir a dor crônica dele? Vocês percebem quanto isso é importante? Eu preciso de ações que favoreçam a correção da falha metabólica. E muitas vezes vocês não vão poder fazer isso sozinhos. E aí a gente cai de novo na ideia da integração profissional. É a hora que vocês vão olhar para as jaulinhas que tem os outros profissionais presos na jaula e vão pegar os outros profissionais e botar para trabalhar junto com vocês. Então, vejam como é legal isso. Você começa a entender de onde as coisas vêm, para onde elas vão, para você poder determinar uma estratégia prática que vai realmente funcionar. Tá? Por exemplo, se você pega um paciente como esse, que está em franca falha metabólica e tem gota, como é que você vai fazer alguma coisa para ele que tem uma grande demanda articular? Isso pode ser ruim. Então, a gente precisa corrigir. A correção é o quê? Anti-inflamatório e aeropurinol? Não. Porque na hora que ele parar de tomar, vai voltar tudo. Então, para que entender isso? Para entender que precisam haver essas ações para que a gente possa alcançar o resultado prático e perene. Todos nós buscamos resultados que sejam práticos, reais e que sejam perenes, né? Aquele resultado que você consegue alcançar e manter. Tá? E isso é um exemplo. Se você não toma esse cuidado, você vai ficar ali, ó, enxugando o gelo e nunca chega. Tá? Então, eu quero que vocês entendam as coisas por esse caminho. Outra coisa importante envolvendo ácido úrico. Tecido adiposo visceral. Tecido adiposo visceral aumenta ácido úrico. Barriga grande, principalmente nos homens, entendeu? A gente fica com essas barrigas bonitas. Danilo tá não, eu que tô, rapaz. Mas não dá para apoiar a lata de cerveja, não. Eu nem bebo cerveja, né? Mas então, o cara, quando ele tem muita gordura visceral, o que acontece? Os adipócitos, pessoal, eles aumentam de tamanho. Eles se organizam todos juntos. Boa parte da nutrição dos adipócitos acontece por difusão de um para o outro. Então, é como se a gente tivesse uma fila de pessoas, você desse um bolo de papel na primeira pessoa, ela ficasse com a folha, passasse o bolo para trás, e a outra ficasse com a folha e fosse passando assim. Só que pensa uma fila tão grande que acaba o papel antes de acabar as pessoas. Isso acontece quando a gente ganha muita gordura visceral. O que vai acabar acontecendo? Os adipócitos que ficam, entre aspas, no fim da fila, eles começam a não receber nutrientes direito, não receber oxigênio direito, e começa a acontecer o quê? Começa a inflamar. Nesse processo inflamatório sem receber oxigênio, quem é que não vai funcionar direito? As mitocôndrias. E se as mitocôndrias não funcionam direito, não renova o ATP, não renovou o ATP, vai fazer ácido úrico. Vejam, estamos falando de uma coisa muito prática, que a gente vê no consultório todos os dias, e que vocês podem interpretar de uma forma igualmente prática, esclarecedora e esclarecida, até para que vocês possam pegar esse paciente e dizer, olha, parceirão, se você continuar do jeito que está, você não vai melhorar. Se a gente não fizer um trabalho combinado com os outros profissionais, a gente puder realmente tirar você dessa lama metabólica que você está, eu posso fazer os procedimentos mais perfeitos do mundo aqui, que a gente nunca vai chegar no resultado pleno que você precisa.
Então, é por isso também que é tão importante entender, para que você possa propor toda uma estratégia vencedora. Não adianta, pessoal, não adianta o paciente chegar lá para a doutora Jamile e tá lá fazendo tratamento, e algumas coisas não se resolvem. E de repente, por quê? Porque faltou uma percepção de um detalhe que faria toda a diferença. A ideia é que isso não aconteça nunca. A ideia é que ela tenha toda essa capacidade de análise para poder estipular o que fazer, cobrindo todos os flancos, cobrindo todas as fragilidades e proporcionando saúde plena, tá? Nem que isso envolva chamar também outros profissionais para poder cada um fazer sua parte. E que eu digo para vocês, pessoal, é muito bacana. Aqui em Salvador, né, onde eu atendo, aqui na Salos a gente tem uma assistência multiprofissional. Então, nós temos aqui médico, psicólogas, coach, nutricionista, temos um fisioterapeuta que faz análise de estresse por variância de frequência cardíaca, e nós indicamos uns para os outros, porque todo mundo pensa mais ou menos parecido, todo mundo meio doido, todo mundo meio com os parafusos soltos, aí a gente acaba se dando bem, né? Então, assim, isso é muito bacana, porque a gente acaba podendo proporcionar para aqueles pacientes que precisam um resultado muito mais legal. Porque não tem esse profissional que domine tudo, né? Não tem como. Então, a gente tendo essa rede de trabalho, a gente consegue alcançar muito mais, tá? Então, é por isso que eu fico chateando vocês com esses negócios de exame, para vocês poderem propor isso aos pacientes. E agora o segundo exemplo. Um exemplo que é muito atual, muito importante. Todo mundo hoje se preocupa com hormônios, né, pessoal? Todo mundo hoje fala sobre reposição hormonal, modulação hormonal e implantes, né? Então, antes eu vou falar para vocês sobre uma coisa, só para deixar alguns termos claros aqui. Quando vocês ouvirem falar sobre reposição hormonal, vocês estão ouvindo falar sobre uso de hormônios que estão faltando, eu estou ali tentando suprir o que falta. Isso é reposição hormonal. Então, pessoal, ciclar enantato com masteron 3 vezes na semana não é reposição hormonal, tá bom? Vamos combinar, tá? Isso aí é bombar, tá certo? Não é reposição hormonal. E modulação hormonal é outra coisa. Modular hormônios é promover ações que envolvem hábitos de vida, alimentação, exercício, sono, uso de suplementos nutricionais, para que o seu organismo produza os hormônios de forma mais adequada. Em geral, a modulação hormonal não vai envolver o uso de hormônios. Dar um exemplo para vocês. Eu posso ajudar a modular o GH do meu paciente regulando o sono dele. Eu não estou dando hormônio para ele, mas eu estou ajudando a modular o GH, certo? Eu posso ajudar a modular a tireoide do meu paciente mudando a alimentação dele. Eu posso ajudar a modular a tireoide mudando o grau de atividade física. Então, assim, modular hormônios, pessoal, é uma coisa que muitas vezes, maior parte das vezes, idealmente, não envolve usar hormônios, tá bom? Eu gosto de explicar isso porque muita gente cria uns preconceitos com esses termos, porque, em geral, eles são mal explicados. É bom vocês saberem isso. Quanto mais coisas a gente souber, né, melhor para nós e para cuidar dos nossos pacientes. Então, avaliar hormônios sexuais é por valor de referência, por faixa de referência. Eu botei sexuais entre aspas, pessoal, pelo seguinte, ó. Grave uma coisa que eu vou dizer para vocês. Não existem hormônios sexuais, tá? Isso é algum fetiche maluco de algum tarado do passado. Esquece isso. Tá? O que existe são hormônios esteroides, certo? Hormônios que vêm do colesterol, tá? Então, hormônios sexuais não, hormônios esteroides. Assim como, pessoal, não existe hormônio masculino e feminino, tá bom? Existem hormônios que virilizam, hormônios que não virilizam. Isso tudo a gente pode ver depois. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Olha que lindo esse quadro. Ele é fofo demais. Por que esse quadro é fofo? Ele mostra de uma forma bem resumida as conversões dos esteroides a partir do colesterol. Aí vocês podem ver que a família está toda aqui, pessoal. A família está toda aqui reunida. Vocês veem a progesterona,
o DHEA, androstenediona, estrona, estradiol, testosterona, DHT, androstenediol, a turma toda aqui. Vocês veem também cortisol, aldosterona, tá certo? Todos vindo de um mesmo ponto. Eu pergunto para vocês, com toda essa rede intrincada, tá? De relações, de conversões, dependendo de todas essas enzimas que vocês estão vendo nessas elipsezinhas, e de mais um tanto de coenzimas e cofatores que não estão expressos aqui, vocês acham que dá para interpretar uma testosterona pedindo só testosterona? Me fala aí, sério. Isso é sacanagem ou não é sacanagem? Eu queria dizer que Danilo está com os hormônios esteroides dele sexuais saudáveis porque a testosterona dele é X ou Y. Não dá, pessoal. Não é assim que funciona. Então, interpretar os hormônios esteroides, por exemplo, demanda um entendimento dessa rede de conversões. E eu tenho que entender, cada hormônio desse, o que ele faz. Porque, por exemplo, existe uma confusão muito grande do pessoal achar que testosterona dá libido. Testosterona não dá libido. Quem dá libido é DHEA e androstenediona. Testosterona, a rigor, ela não faz nada, ela é um pré-hormônio. Quem vai agir são subfrações DHT e androstenediol, que dão capacidade erétil, sensibilidade erótica e resposta muscular, dentre várias outras coisas. Aí, quando você começa a entender o que cada um faz, de onde ele vem, para onde ele vai, você começa a entender melhor por que um paciente, às vezes, tem boa resposta, mas não tem vontade, ou tem vontade, mas não tem boa resposta, ou está faltando tudo porque algum satanás mandou ele tomar estatina e baixou o colesterol dele até níveis abissais. Aí vocês vão entender por que a gente briga tanto contra a estatina, esse é apenas um dos motivos. Aí vocês vão entender por que a ignorância, alguém falar que suplementar pregnenolona não é bom, mas DHEA é bom. Ué, por que um não é e o outro é? Eles estão na mesma linha de conversão. Aí vocês vão entender por que o ferro é importante para tudo isso. Porque, pessoal, a maior parte dessas enzimas aqui são da superfamília CYP450, que é uma superfamília que tem no seu núcleo, núcleos M, M com H, né? HEME, que são núcleos de ferro. E aí vocês vão entender como é que o hemograma se relaciona com os hormônios esteroides. Se o seu paciente tem anemia ferropriva, ele corre o sério risco de não ter uma boa conversão de hormônios esteroides uns nos outros. Então, observem, tudo está interconectado, tudo está interligado, e eu posso entender muito melhor o funcionamento do meu paciente assim. Se eu pensar que isso tudo interfere também em comportamento, eu vou poder entender até se o meu paciente é mais desafiável ou se o meu paciente precisa de mais acolhimento e compreensão, se eu tenho que ser mais complacente com ele ou um pouco mais aguerrido. Isso é importante para todos nós, médicos, nutris, fisioterapeutas. Por quê? Porque muito do que a gente propõe aos nossos pacientes acaba funcionando, pessoal, quase como um dever de casa, né? Então, a gente propõe as coisas e a gente precisa ter um entendimento se aquele paciente vai ter boa resposta àquilo ou não, porque senão eu vou ter que pensar em outro tipo de proposta. Então, trago para vocês que ideia? A ideia de que a gente precisa ter um entendimento de cada elemento e de como eles se relacionam entre si, para poder buscar o entendimento da pessoa. Porque nós tratamos pessoas. Entendem a ideia? Nós tratamos pessoas. Então, é essa a proposta da gente fazer um curso abarcando tudo isso. A proposta é trazer para vocês esses entendimentos, para que vocês possam tratar melhor, entender melhor seus pacientes e tratar seus pacientes muito melhor. Eu garanto a vocês isso, porque, afinal de contas, esse é o curso que eu dou há mais tempo, tá? E trazendo cada vez mais novidades. É engraçado, pessoal, em 14 anos dando esse curso, não teve uma edição que não tenha tido alguma novidade comparado com o anterior, porque sempre a gente descobre alguma coisa, sabe mais alguma coisa, tá? E cada vez eu me impressiono mais sobre como as coisas estão todas ligadas, sobre como a gente não tem para onde correr, sabe? Está tudo realmente conectado. Então, essa é a ideia, tá? Deixa eu ver se tem mais algum slide depois desse. Não. Então, o que acontece, pessoal?
A ideia é um curso modular, que na verdade já está disponível, o primeiro módulo já está disponível, que vocês vão tendo acesso a cada semana a novos módulos que vão sendo lançados e que nós vamos nos encontrar quinzenalmente via Zoom para tirar as dúvidas de vocês dinamicamente, fora o fato que a gente vai estar todo mundo no grupo de WhatsApp podendo mandar as perguntas a toda hora, podendo inclusive discutir os casos dos pacientes. Com mais uma vantagem, a cada momento que a gente se encontrar nos encontros via Zoom, de acordo com as sugestões e dúvidas que vocês trouxerem, isso pode fazer com que os próximos módulos que eu grave sejam diferentes. Eu vou estar atendendo a demanda de vocês de forma dinâmica. Então, isso é totalmente diferente de comprar um curso já pronto. Isso é você entrar num curso que vai estar sendo complementado mais ainda à medida que a gente for andando. E aí eu vou largar na mão do Danilo para ele falar sobre isso com vocês agora um pouquinho, porque minha parte é ficar falando das partes técnicas e fazer piada com cocô e com pum. O resto é com o Danilo. Botou uma camisa nova, comprou uma cueca nova também para poder falar com vocês hoje. Vai, Danilão, joga! Ligar aqui o microfone. Tá Estão me aberto, ouvindo? tá? Estamos te ouvindo. Beleza. Primeiro, agradecer a você, doutor Adolfo, por estar conosco, É né? uma Doutor honra. Adolfo, que é uma das referências da América aí, da ortomolecular. E eu acho que a grande novidade desse curso, você falou que cada curso é uma novidade. A grande novidade desse curso é a possibilidade dessa mentoria quinzenal. Eu acho que isso é extremamente enriquecedor. Essa possibilidade de contato, que é diferente de que você entra numa sala de aula, fecha a porta, vai embora, e o que foi absorvido ali foi, o que não foi absorvido não vai ser, porque o aluno ele perdeu essa oportunidade. Então, nesse formato de curso, eu acredito que vai ser a potencialidade de aprendizado vai ser muito maior pelo fato da oportunidade de assistir novamente a aula gravada e ter esse contato quinzenal com o professor Dr. Adolfo. Além disso, nesses 10 primeiros dias, o valor vai ser extremamente promocional, de R$ 297. Então, eu acredito que é um investimento pequeno para o ganho que vai se ter, né? Isso, eu agradeço novamente ao Dr. Adolfo por estar conosco, estar dando oportunidade ao fisioterapeuta a levar a fisioterapia a outro patamar. Porque eu acredito que se você pegar todos os fisioterapeutas que existem, 99%, para não dizer 100%, não tem essa capacidade de interpretação de exame. E isso vai nos ajudar a trabalhar melhor com pilates. Aquele fisioterapeuta que trabalha com idoso vai ter um discernimento melhor do que está fazendo. A conversa com outros profissionais, médicos, não médicos, vai posicionar um profissional em outro nível, vai elevar essa posição desse profissional dentro do mercado. Eu acredito que os ganhos são múltiplos. Estarei também na turma, não vou perder essa oportunidade. Então, gente, o link já está no chat aí. Esse valor promocional ele vai ficar somente por 10 dias. E eu sugiro fortemente que aproveite. Falou bonito, tá vendo? Deve ter sido a cueca nova, né? Muito bom. Foi a camisa. Então, pessoal, vocês têm perguntas? Porque eu estou aqui para vocês, tá? Se tiverem perguntas, quiserem tirar dúvidas sobre como vai ser o curso, ou sobre ou sobre os dois exemplos que a gente falou aqui agora. Eu não quis encher de muita coisa, porque era para ser um bate-papo mais aberto, mais tranquilo, para vocês terem uma ideia de qual vai ser a abordagem no curso. Porque cada um desses pontos aí a gente demora um bocado falando sobre eles. Então, não é uma coisa que desse para trazer um monte de conteúdo enorme, senão
A gente ia ficar aqui até amanhã de manhã, vocês iam querer me matar. Tá? Então, é realmente... Tanto que o curso ele é solto em módulos, vários módulos menores, para vocês poderem assistir de forma dinâmica, não terem dificuldade. Sabe? Porque às vezes você pega aqueles cursos, né, Danilo? É um módulo só de 6 horas. Putz, aí, eu quero assistir o pedaço tal, você não sabe nem onde é que está. Aí é complicado, né? Então, se a gente faz assim modular, como é a proposta, né, tudo arrumadinho, fica até mais fácil o pessoal acompanhar. Fica Né? mais didático. Fica mais Com didático. certeza. Certo? E, como é o que a gente falou, vocês vão ter a mentoria quinzenal, em que vai ser a grande oportunidade da gente estar trocando informação, trocando figurinha, discutindo casos de pacientes, que aí eu quero que vocês juntem, levem para a gente poder discutir, analisar tudo, vou opinar, vou ajudar vocês na interpretação e na tomada de decisão sobre o cuidado com seus pacientes. Tá? A Então, essa é a missão proposta. Adolfo? A missão é tirar a gente de passador de folha de exames laboratoriais. Passa assim, fingindo que está entendendo ali, para não passar vergonha na frente do paciente, né? Para ser um mero entendedor do que está fazendo. Cara, isso é tão importante, Danilo, porque, como eu falo, tem tanta informação, pessoal, em exames laboratoriais, tem tanta informação, sabe? Esse tema me seduziu muito ao longo desses anos, também por isso, porque é engraçado que tem pacientes, às vezes, que a gente está lendo os exames, explicando para ele até sobre a personalidade dele, ele fala assim, pô, isso aí é um exame ou é um mapa astral? Porque realmente dá para a gente falar até sobre a personalidade do paciente. E eu digo que vocês que trabalham com físio, vocês trabalham muito com toque. Vocês trabalham com uma relação que tem um grau de intimidade muito importante e que precisa ter. Então, assim, ter esse entendimento até sobre a personalidade do seu paciente, até sobre coisas que talvez ele não te fale, entendeu, Danilo? Coisas que talvez ele não te diga, mas que você vai poder depreender daquelas informações que estão ali nos exames, isso é uma vantagem enorme e eu digo a vocês que vale muito a pena. Tá bom? Às vezes está aquele paciente com aquela tendinite repetitiva, aquela tendinite insistente, o fisioterapeuta lá tratando lá, tendão não melhora, no tendão não melhora. Possivelmente a alteração está em outras coisas e a gente não tem o conhecimento para até direcionar o nosso paciente a buscar uma ajuda em outro local e Exatamente. acelerar o processo, né? E acelerar e concluir, né? E sair daquela ideia também, Danilo, dos tratamentos que começam e nunca terminam, ou que não alcançam exatamente o ponto que você gostaria, porque na verdade você às vezes não entendeu exatamente o que você está cuidando. Então, essa é a proposta, pessoal, que a gente possa corrigir tudo isso. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Agradeço, Danilo, a você, a Bela e a Wagner pela oportunidade de a gente estar fazendo esse trabalho juntos, tá? Para mim é sempre uma felicidade e uma satisfação. A presença de todos vocês aqui que ficaram ouvindo essa 1 hora de groselha, tá? Muito bom. Foi Espero muito que tenha bom. sido proveitoso, apesar de ter sido pouquinha coisa. Mas olha, se vocês pararem para olhar, não foi pouquinha coisa, não. Foram coisas importantes. E que eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que até os poucos conceitos que a gente conversou agora, se vocês debruçarem sobre esses conceitos, já dá para vocês tirarem alguns proveitos. Tá? Então, eu espero que isso esteja proveitoso para todos e espero vê-los no curso, tá bom? E assim eu me despeço. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite a Valeu. vocês. Tchau, 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 pessoal. tchau.